Boa noite a todos, cumprimento a todos aqui também. Eu vou abordar com vocês, evidentemente, dois tópicos que eu entendo que são tópicos pertinentes para a prova da ENAD. Os dois tópicos que eu vou abordar com vocês é a questão justamente da guerra comercial Estados Unidos versus China, e na esteira desse debate que eu vou fazer, eu vou falar de globalização. E um outro tema, mas que está relacionado, é justamente a questão ambiental, conceito de desenvolvimento sustentável. Vocês sabem bem que o próprio Trump, né, no ano passado, ele abandonou o Acordo de Paris, e há um link, digamos assim, muito forte entre os dois temas, tá? Então é isso que a gente vai ver, tá? Eu começo aqui de cara, já que o nosso debate vai estar atravessado justamente entre Estados Unidos e China. A questão fundamental é que nos últimos 40 anos a China tem um crescimento econômico fantástico. Até coloquei o dado ali para vocês. Entre 1980 a 2015, o crescimento médio chinês é de 9,7% ao ano, né? E fez da China o que nós conhecemos a fábrica do mundo. E essa condição de potência produtiva, digamos assim, levou a um grande deslocamento do que nós chamamos da divisão internacional da produção. A produção ela se desloca para a Ásia. Não houve apenas uma desindustrialização do Brasil, mas houve uma desindustrialização praticamente do planeta Terra, né? Um poder de atração muito grande que a China provocou, né? E o que é mais, digamos assim, desafiador para o mundo é que a partir de 2013 a China não quer mais ser a fábrica do mundo. Pelo contrário, a China quer se transformar no grande polo tecnológico do mundo. Então eu não posso dizer hoje que a China abandonou o rótulo de fábrica do mundo, mas ela está em processo dele. Toda essa evolução tecnológica que a China tem hoje provoca, obviamente, ansiedades enormes nos Estados Unidos, já que a grande força dos Estados Unidos são as grandes empresas de tecnologia. E a China, vocês sabem bem, né, até acompanhando, né, no noticiário mesmo, leitura, a China vem, digamos assim, desafiando essa capacidade de liderança, não só política, como econômica dos Estados Unidos nas relações internacionais. Só um dado ali aparece no primeiro slide. Em 2013, a China consumiu 50% da produção mundial de carvão, zinco, alumínio, cobre, carne de porco, 30% das exportações de soja e mais de 10% do comércio do petróleo. Em 2030, a China consumirá 30% dos frangos do planeta Terra. Mais um slide, por favor. O slide que vocês estão vendo, esse segundo, é um gráfico que mostra justamente em termos de PIB absoluto. Vocês estão percebendo então que o PIB norte-americano é o maior PIB absoluto do planeta, que gira em torno aproximadamente de 17 a 18 trilhões de dólares. E a China ficando em segundo, como vocês estão vendo, ao redor de 11, 12 trilhões de dólares. Mas se vocês observarem, por gentileza, professor, próximo slide. Mas se vocês observarem esse próximo slide, esse é um slide que vem chamando muita atenção do mundo, que é um slide dado a partir do FMI de 2014, que aponta o PIB por poder de paridade de compra. O que é o poder de paridade de compra? É justamente o dinheiro que o chinês recebe no seu país e o dinheiro que o americano recebe no seu país, em termos per capita, o quanto ele consegue comprar. Um dos métodos, digamos assim, para chegar a esse valor é justamente, por exemplo, quantos Big Macs você consegue comprar com o salário chinês e com o salário americano. E como a população da China ela é 4 vezes maior do que a população americana é de 300 milhões de habitantes e a chinesa ao redor de 1,3 bilhões de habitantes, somando essa renda per capita de uma população 4 vezes maior da China, o PIB chinês desde 2014 é o maior PIB do planeta. Esse dado ali, a curva termina de 2016, mas se a gente jogar em 2018, essa curva apenas aumentou, né? Então, por gentileza. E aí, essa grande entrada que a China realiza, evidentemente, né, isso reflete no Brasil, né? Em 2009, como aparece nos dados que eu citei ali, a China se transformou no maior parceiro comercial do Brasil. Os investimentos chineses no mercado brasileiro, entre 2003 até junho de 2018, alcançam 54 bilhões de dólares. Em 2018, né, o período que vai de janeiro a junho, 1,3 bilhão de dólares, sendo que esse valor em 2018 é 4 vezes maior do que o ano de 2017. O que eu vou dizer agora, a frase não é minha, a frase está na revista Exame de agosto de 2017.
todo brasileiro vai trabalhar para um chinês ou indiretamente para um chinês no ano 2030. Está na revista Exame, em agosto de 2017. Então, toda essa questão que vai estar reportada na minha fala aqui, né, essa tensão que há dentro do governo americano, ela tem uma lógica, né? E a última informação que aparece ali, 84% dos investimentos chineses no Brasil, vocês sabem bem, é em commodity. Os chineses, eles buscam o que no mundo? Os chineses buscam insumos para o seu desenvolvimento. Como que o Brasil, a África, como que a América Latina, a África contribui para a China? Fornecendo soja, fornecendo petróleo, fornecendo ferro. Então, 84% dos investimentos chineses no Brasil acontece justamente nessas áreas, né? Energia, óleo, soja, gás e mineração, que no caso aí é ferro. Por gentileza, professor. Nesse sentido todo, aí eu já trago a questão de globalização. Vocês sabem bem que desde os anos 90, o mundo pós-Guerra Fria, ele entrou numa dinâmica que nós chamamos de globalização, que significa justamente o quê? O aumento do intercâmbio comercial entre os países, o processo de liberalização econômica com o fim de protecionismos, e isso era a grande bandeira, digamos assim, das potências ocidentais, né? Principalmente Estados Unidos, mesmo alguns países europeus como a própria Grã-Bretanha. No entanto, o que está acontecendo? Como a China acelerou demais, como a China ameaça, digamos assim, as potências ocidentais, a eleição do Trump é justamente essa resistência. O Trump, ele representa a América Grande novamente. Por quê? Os Estados Unidos, para tentar guardar a sua posição de liderança, eles vêm adotando, nos últimos 1 ano e meio de governo do Trump, aproximadamente, aí vai aparecer dados posteriormente, 200 bilhões de dólares, 200 bilhões de dólares, não vai aparecer, de protecionismos contrários à China. E hoje, contraditoriamente, o país que defende o liberalismo econômico não são os Estados Unidos, são a China. E no momento, essa frase eu acho interessantíssima, o Fórum de Davos é o principal fórum econômico do planeta Terra, que fica na Suíça, em janeiro, lá onde aparecem os principais chefes de Estado, chefes de governo, os principais empresários do mundo. E naquele instante, janeiro de 2017, o Trump estava tomando posse e falando, como adotou de fato, o protecionismo. E veja a fala do presidente chinês Xi Jinping. Temos que permanecer comprometidos com o desenvolvimento do livre comércio. Parece a fala de um presidente americano dos anos 90. Parece a fala do Clinton, mas é a fala do Xi Jinping. Desenvolvimento do livre comércio para promover o comércio e investimento, a liberalização e a facilitação do comércio através da abertura e dizer não ao protecionismo. E aí, complementando o jeito chinês de falar. Seguir o protecionismo é como se fechar em um quarto escuro, onde o vento e a chuva podem ficar de fora, mas também não há luz e ar, né? Ou seja, a guerra comercial ela está instalada, né? Por gentileza, o próximo slide. Aí a grande contradição, e que é um conceito muito importante que aparece dentro do processo de globalização, que é o que nós chamamos de cadeias globais de valor. O que é isso? Diferentemente anterior a 2000, há 20 anos atrás, um país um país industrializado, ele produzia praticamente seu produto dentro de uma nação só, dentro de um país só. Só que a dinâmica do capitalismo, com o processo de globalização, faz com que uma empresa ela tenha no seu produto final uma produção que passa por insumos de vários ou até dezenas de países. Isso é o que nós chamamos então de cadeias globais de valor. Eu coloquei o conceito. Qual é o conceito disso? Cadeias produtivas, onde a produção se dá em mais de um país, em atividades necessárias, a produção e entrega do produto ao consumidor final. Por gentileza. E aqui aparece a famosa curva sorriso da cadeia global de valor, que mostra aonde o país mais ganha dinheiro na cadeia global de valor. Vocês estão vendo que quanto mais baixo na curva, menos dinheiro esse país ganha. Ou seja, segundo esse conceito, né, que é um conceito do OMC, segundo esse conceito, quem menos ganha dinheiro na parte produtiva é quem produz o produto. Quem mais ganha dinheiro é quem cria o produto, pesquisa e desenvolvimento, olha lá o começo da curva, lá no lado esquerdo, design, e quem mais ganha é serviço, marketing e logística. Por isso mesmo que a China não quer mais ser a fábrica do mundo. O que o chinês está fazendo nos últimos 3, 4 anos? Ele está transferindo a sua indústria para o Sudeste Asiático, para o Vietnã, para o Bangladesh, para outros países vizinhos, onde o custo de produção é muito menor. Assim como, historicamente, os industriais americanos fizeram.
Por que as empresas americanas foram para a China? Porque o custo de produção na China é muito mais barato. Por que os americanos foram para o México, no NAFTA? Porque o custo de produção no México é muito mais barato. Com o processo de globalização, fica muito difícil o industrial sobreviver num país que tem um custo de produção muito alto, se ele não transferir parte da produção para países que têm um custo de produção menor. E aí que é a questão fundamental. Aí uma colocação. A reindustrialização dos Estados Unidos não significa necessariamente riqueza para os Estados Unidos. O Vale do Silício ganha-se muito mais dinheiro do que o México. A fabricação está no México, mas quem ganha dinheiro é o Vale do Silício. A Apple fabrica na China. Quanto que sobra? Apple fabrica na China. O chinês fabrica a Apple, americano. Quanto que sobra para o chinês? Apenas 3% do valor fica no bolso do chinês. Ou seja, ser a fábrica do mundo não significa ser primeiro. Por gentileza? E aí o conceito de guerra comercial. Qual que é o conceito? São conflitos iniciados quando um país impõe tarifas comerciais à importação de uma nação que corresponde sobretaxando os produtos de seu concorrente. É exatamente o que o governo Trump vem fazendo com o governo chinês. Uma tarifa que atinge ao redor de 200 bilhões de dólares com o governo chinês. Obviamente, esse é o grande problema, e esse é um problema sério não só para os dois países, mas para o mundo, já que são as duas grandes potências mundiais, tem o troco chinês. O troco chinês já taxou ao redor de 30 bilhões de dólares e ameaça para 80 bilhões de dólares. E quando você olha a cadeia global de valor, o produto chinês ou o produto americano, ele não se limita apenas à China e Estados Unidos. Grande parte da cadeia produtiva se dá em dezenas de países do mundo. Significa menos comércio, menos dinheiro, menos trabalho, menos riqueza. Aparece um dado ali importante. Em 2017, o superávit chinês em relação aos Estados Unidos atingiu um recorde de aproximadamente 275 bilhões de dólares, segundo Pequim. Para a metodologia americana, dá 375 bilhões. Tá? Agora, isso é anual. Calcule quanto isso representa ao redor dos últimos 20 anos. O quanto, dentro da balança comercial americana, que é negativa em relação à China, o quanto a China conseguiu acumular de riqueza. Isso explica o comércio internacional, é a principal fonte de riqueza para a China. Tem uma gigantesca reserva cambial, que hoje está no valor de 3,5 trilhões de dólares. Por isso que quando a gente fala, a China investiu 58 bilhões de dólares no Brasil. Isso é muito pouco perto do tamanho da reserva cambial que eles têm. Então, assim, o que o chinês tem hoje é fome para investimento e dinheiro para fazer isso. Tá? Por gentileza. Ali aparece, né, tarifas protecionistas, a informação que eu citei para vocês, Estados Unidos 200 mil em produtos chineses, a China ameaçando com 80 bilhões, e aí mais uma questão, né? O Trump decide agir adotando medidas protecionistas sem submeter as queixas na OMC, na Organização Mundial do Comércio. E a Organização Mundial do Comércio, que surge numa esteira de criação ocidental, fica em Genebra, e aí, ironicamente, quem recorre à OMC é a China. É a China. Então isso é um dado muito interessante. Mas por que é esse retrato? Porque a China hoje ela é mais competitiva em termos de produção do que os Estados Unidos. Então a China defende o livre comércio e se apoia no OMC. Como os Estados Unidos perderam a sua capacidade comparativa à China, ele busca alternativas nacionais protecionistas, digamos assim. Por gentileza. E a questão fundamental também tem que ser dita. Uma coisa que o governo americano fala, o protecionismo, mas não é o interesse efetivo de muitas multinacionais americanas. Não interessa para as empresas multinacionais americanas voltar a produzir nos Estados Unidos, porque é caro. Essa é a questão fundamental. Um outro governo que assumir depois do Trump, se ele eventualmente adotar tarifas protecionistas, a capacidade produtiva dos Estados Unidos vai ser muito menor a partir de 2020. O Brasil, durante um bom período, foi um país protecionista. Quando o Brasil abriu, a partir da globalização, a partir do governo Collor, a nossa indústria sofreu muito com isso. Então, o protecionismo não garante competitividade. Normalmente, é quarto escuro, como disse o Xi Jinping, que falta de ar, falta de luz. Tá? E ali aparece, né? O que o americano vende para o chinês? Soja. O que o Brasil vende para o chinês? Soja. O que o chinês vende para o Brasil? Tecnologia. O que o chinês vende para o americano? Tecnologia. O maior exportador de soja para os Estados Unidos, o maior exportador de soja da China, Estados Unidos. Segundo, Brasil.
60% da exportação de soja americana de 2015 e 2017 foi para a China. Para quê? Para ração para porco. A base da alimentação chinesa é porco. E também eles aproveitam parte dessa produção de soja, esse farelo de soja, para transformar em produto manufaturado também. O chinês faz isso, né? E aí o que vai acontecer? Em 2018, com essa retaliação chinesa, os plantadores de soja nos Estados Unidos já vão perder 10% do mercado. Consequência de toda essa guerra comercial, ruim para todos. Por quê? Escalada de tarifas protecionistas na maior parte dos países, a tendência é essa. Aumentado o custo de exportação. Por quê? Porque isso afeta diretamente as cadeias globais de valor e gerar um ciclo de diminuição de comércio internacional. Consequentemente, isso prejudica o mundo, já que o mundo hoje tem uma dinâmica global. Próximo slide, por gentileza. A partir daí, né, como que a China lida com esse protecionismo? Desde 2008, por causa da crise, a China vem fortalecendo o seu mercado interno. O maior consumidor de produto chinês não é o mercado americano, o maior consumidor de mercado americano é a Ásia. Mas estrategicamente, desde 2008, a China vem fortalecendo muito o seu mercado interno em termos de salário do chinês. De 2013 para cá, a inflação na China é de 3% e o salário mínimo aumenta 20%. Vou voltar a falar o número. De 2013 para cá, o salário mínimo aumenta 20% na China e aumenta 3%, e a inflação é de 3%. O salário mínimo chinês não é nacional, é provincial. Não há nenhuma província na China, ou estado, que tenha um valor de salário mínimo menor do que o nosso. Então, aquele clichê muito comum que a gente aprendeu que na China é produtiva porque é trabalho escravo, ele não é mais dado de realidade. De 2013, 2014 para cá, o poder de consumo do chinês é muito forte. É muito forte. E vocês estão vendo ali dados que na composição do PIB chinês, mais de 50% do PIB chinês é consumo interno. Não é americano, não é europeu, é o próprio chinês que compra. E o nível de endividamento do chinês é um dos mais baixos do planeta. O nível de endividamento das famílias americanas é de 75%. O nível de endividamento das famílias chinesas é 18%. O nível de endividamento das famílias brasileiras é 55%. O governo chinês quer que a família chinesa se endivida mais, quer que ele compra mais, porque assim vai ficar menos dependente das exportações para os Estados Unidos, já que o mar não está para peixe. Né? Então, por gentileza. Com tudo isso, o que tudo isso tem a ver com a questão climática? Tudo a ver. Quando os Estados Unidos abandonam o Acordo de Paris, o que está por trás de toda essa questão é a dinâmica da competição econômica. Agora a gente vai fazer uma abordagem ambiental, só que eu vou trazer uma conversa também com a questão econômica. Vamos pegar a questão ambiental. Deixa um pouquinho de lado a questão econômica, depois eu vou cruzar. O conceito, a preocupação ambiental, ela nasce nos anos 60. Mas os primeiros defensores da questão ambiental, eles eram muito, digamos assim, resistentes à questão do desenvolvimento econômico. Muitos acreditavam nos anos 70, isso começa a mudar em 72, até por pressão do Brasil. O Brasil teve um papel fundamental na diplomacia em Estocolmo, em 72, foi a primeira conferência de sustentabilidade, para defender a bandeira do desenvolvimento econômico. Por quê? Qual é a lógica? É que nós, países em desenvolvimento, o Brasil é um deles, precisamos do desenvolvimento econômico para melhorar as condições ambientais. Segundo estudos norte-americanos, que é chamado ciclo Kuznets, é uma parábola, quando um país atinge uma renda per capita média de $8 mil, a partir daí a questão ambiental tende a melhorar. Então essa é a curva, até $8 mil, a questão da degradação ambiental tende a aumentar, $8 mil tende a diminuir. Tá? Em 87, nasce o conceito de desenvolvimento sustentável, e a partir daí a ideia do desenvolvimento, do crescimento econômico é, digamos assim, apropriada pela questão ambiental, e esse é o conceito tradicional. O que é desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades. Tá? Então, esse é o famoso relatório Brundtland. Por quê? Porque o nome da primeira-ministra da Noruega era Gro Harlem Brundtland. Daí fica conhecido como o relatório Brundtland. E esse é o conceito muito tradicional. Veja que isso é 87, questão ambiental envolve apenas dois pilares, o ambiental e o econômico. Hoje tem social, e a gente vai chegar já nele. Por gentileza.
O histórico das conferências de desenvolvimento sustentável, das grandes conferências internacionais. Estocolmo 72, Brasil 92, Joanesburgo, África do Sul 2002, Brasil Rio mais 20. Por que o Brasil é tão protagonista? O Brasil é protagonista da questão ambiental porque o Brasil vai ser sempre protagonista da questão ambiental pela nossa biodiversidade, que é a maior do planeta. É uma riqueza simplesmente que não dá para mensurar o quanto representa em termos de riqueza, em termos de natureza do Brasil, em termos de meio ambiente do Brasil. Então o Brasil vai estar sempre no foco, para o bem e para o mal. No final dos anos 80, existia uma pressão internacional que ameaçava inclusive a soberania do Estado brasileiro com relação à floresta amazônica. E aí a diplomacia brasileira, ela se mexe em 88 e 89, no governo Sarney, para que o Brasil passe a sediar a conferência de 92. E assim aconteceu. E a partir dos anos 90, o Brasil é um dos países mais ativos, inclusive com ONGs, criação de organismos ambientais, porque isso é uma resposta até no âmbito internacional. E não é à toa que a Rio mais 20 também é nossa. E as COPs, que eu vou citar já, as cúpulas, então está sendo discutido, mas provavelmente a cúpula, a COP de 2020 também vai ser no Brasil. Tá? Por gentileza. 2. Aquecimento global, que é o tema que vai recortar Estados Unidos e China aí. Em 2014 saiu o 5º relatório, que apenas ratificou o 4º relatório de 2007. Eu coloquei o 5º, que esse é o último do IPCC, que é o relatório de avaliação do painel intergovernamental de mudança climática. O que diz esse relatório do IPCC? Composto pelos melhores físicos do mundo, inclusive brasileiros, tem um grande físico brasileiro chamado Marcos Nobre, que participa, e a conclusão que esse relatório chegou é o seguinte, que 95% do aquecimento global que está ocorrendo na mudança climática é causada pelo homem. Né? É causada pelo homem. Então, ou seja, né, o nosso sistema de produção tem uma certa incompatibilidade aí. Né? Só para ir, e aí a situação fica muito mais tensa, quando o próximo slide eu vou mostrar já para vocês, na medida em que o chinês está enriquecendo, a Índia está enriquecendo, somando a população chinesa e indiana, dá 40% do planeta. Se um chinês e um indiano começar a consumir, não igual, mas próximo do europeu dos Estados Unidos, vai ficar difícil um planeta só. Vai ficar difícil um planeta só. Só para ilustrar minha fala, a família Schumann, que todos conhecem aqui da região, ela está arrecadando dinheiro para visitar no que vem, com algumas empresas, para visitar no que vem as ilhas de plástico, que são famosíssimas no meio do Pacífico, porque ali junta o lixo da costa oeste americana com o lixo do leste asiático. Então você tem, é um paraíso natural, porém quando você olha por cima, é lixo de garrafa PET. E muitos animais morrem ali, pássaros inclusive, quando você vem nas poucas ilhas, que eles mergulham para pegar as tampinhas, imaginando que fosse um peixe, e aí eles morrem engasgados. Quando ele entra em estado de putrefação, fica o resto do corpo do pássaro e aquela tampinha preservada ali. Então o trabalho que a família Schumann vai fazer vai justamente filmar, mostrando justamente essas ilhas de plástico e todo esse caos. Né? Esse caos. Só um detalhezinho, que a meta que o mundo percorre para que 2100 a temperatura da Terra não ultrapasse 2 graus em relação a 1880. Ela já ultrapassou quase 1 grau aproximadamente, 1 grau já aumentou. Não é à toa tantos desastres naturais acontecem por aí. Né? E o Brasil aparece entre os principais emissores de gás carbônico. Só que a nossa emissão de CO2, que compõe o efeito estufa, ela é derivada principalmente da queimada de floresta. Daí a pressão internacional sobre o Brasil. Então, quando o Brasil queima uma floresta, não só ele queima a riqueza do ponto de vista material e biológico, ecológico, que é a questão da biodiversidade, como ele contribui negativamente para a questão do aquecimento global. Então, esse eu diria que é o nosso grande calcanhar de Aquiles no âmbito internacional na questão ambiental, desmatamento das florestas, tá? Por gentileza. A COP21 de 2015, que foi o maior acordo internacional ambiental até hoje, porque todas aquelas conferências que eu passei para vocês, 72, 92, 2002, Rio mais 20, em 2012, não chegou muito em um lugar, uma decisão concreta. No entanto, a COP21 de Paris, a COP de Paris, ela vai, digamos assim, foi o resultado mais consistente internacional. É fechado um acordo, um compromisso de 195 países que aceitam não
estabelecer nenhuma meta para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. E dos 195 países, 2 não participaram, a Síria, porque está em guerra, e a Nicarágua, que está com problema de governo, aí, né? Vocês sabem bem da história lá. Né? E nesse sentido, só que para esse acordo entrar em vigor, olha a questão legal, que tem que acontecer. O mínimo tem que ser ratificado por 55 países, até aí não tem problema, mas o problema é que esses 55 países têm que produzir 55% das emissões de carbono. E como os Estados Unidos o Obama assinou, não vou colocar data, o Obama aceita o compromisso da COP21, do Acordo de Paris. No entanto, o Trump retira os Estados Unidos, praticamente paralisa o acordo. E tem uma questão ali, os países em desenvolvimento falaram, ok, nós, como o Brasil, nós vamos participar, só que precisamos de um financiamento verde, isso aparece no texto final. O país que não cumprir o compromisso da COP de Paris, de COP21, ele não vai sofrer nenhuma medida coercitiva, porque não há no âmbito das relações internacionais nenhuma organização ambiental. O que existe é apenas um programa chamado PNUMA, que funciona em Nairobi, a capital do Quênia. Então, houve uma resistência sempre dos estados nacionais em não criar um organismo tipo OMC, OIT, OEA, para a questão ambiental, porque senão aí caberia medidas coercitivas. Então, devido aos interesses nacionais, isso sempre foi bloqueado no âmbito internacional. Então, se os Estados Unidos de fato saírem, como já saiu, né, ficou oficial, ele não vai ter nenhuma medida punitiva quanto a isso, porque não há um organismo internacional que puna a não efetivação. Tá? Por gentileza. Aqui aparece interessante, ó, juntando China, ó, voltamos para a questão comercial, estamos juntando o assunto. Os 2 maiores poluidores do planeta é China e Estados Unidos. Eles contribuem, os dois, com 40% da poluição do planeta. Os Estados Unidos, eles se comprometeram com Obama, na adesão do Obama, em setembro de 2016, com uma redução de 26% a 28% em relação a 2005. E a China, o acordo que foi estabelecido o seguinte, que ela somente vai começar a diminuir a emissão de CO2 em 2030. Por quê? Porque essa diferença. Por que os Estados Unidos agora e a China não? A China alega que ela, apesar de ter todo esse desenvolvimento que eu citei para vocês anteriormente, a China ainda é um país em desenvolvimento. Se pegar a renda per capita chinesa, é uma renda per capita um pouco maior que a nossa, mas não é muito maior que a nossa. Então há, digamos assim, degraus para a China crescer do ponto de vista de desenvolvimento econômico, para entrar no patamar nível Estados Unidos. O projeto chinês é em 2049 se transformar numa nação com uma renda per capita de primeiro mundo. Então a China ela alega, olha, minha renda é essa, temos aí uma população ainda com problemas socioeconômicos, não podemos assumir obrigações agora, como o Brasil também não assumiu. O Brasil apenas a partir de 2025. Tá? Por gentileza. Aparece ali, comparativo de emissão de toneladas de carbono per capita absoluto. Então, emissão per capita. O cidadão americano é o que mais emite, 16,5 toneladas. Por quê? Porque ele é o que mais consome. A China, 7,2. E a União Europeia, no caso aí, 6,6 toneladas. Só que se a gente pegar a emissão absoluta, o chinês é o que mais consome. Por quê? Porque o chinês tem 4 vezes a população norte-americana. Essa que é a questão. Né? Então, a conta é aquela que eu tinha citado anteriormente. Se a China e a Índia, esses 2 países atingirem o crescimento econômico próximo de Europa e Estados Unidos, não tem jeito. Não tem jeito. Quem vai pautar o crescimento mundial a partir de 2020 vai ser a Índia. Nunca a Índia vai ter um crescimento igual ao da China, porque é uma outra estrutura política, não dá para comparar. A China tem muito mais, o Estado tem muito mais na maior população do que a Índia, que tem uma série de resquícios, inclusive com castas. Mas 70% do comércio do planeta Terra em 2040 vai estar na Ásia. 70%. 65% dos aviões que serão comprados em 2035 vai ser na Ásia. Ou seja, China e Índia vão enriquecer muito. Né? Então, ali a questão do protecionismo americano, como é que ele justifica o abandono que foi em 2017 da COP21? Ele justifica que isso vai provocar demissões na indústria americana, já que a indústria americana ela utiliza muito como energia o carvão. Isso não é verdade.
Porque na verdade, porque a energia solar, ela gera o dobro de emprego nos Estados Unidos comparado à energia de carvão, né? Mas tanto que, e aí é a questão fundamental, o que o Estado americano defende, que é sair da COP21, justamente nessa questão de preservação ambiental, porque isso envolve até a evolução tecnológica, né? E o outro argumento é que os Estados, né, o argumento para a saída da COP, é que os Estados vão aumentar as tarifas de energia, porque o custo de energia vai ficar mais caro, na medida em que ele vai ter que diminuir a emissão de carvão, e o carvão é a fonte de energia mais barata do planeta. Inclusive, esse é o grande calcanhar da China, inclusive. 60 a 65% da energia, da matriz energética da China é carvão. Por outro lado, a China, ela investe mais do que o dobro. A China investe hoje 120 bilhões de dólares em energia renovável. Os Estados Unidos, 40 bilhões em energia renovável. A previsão é que em 2050, o carvão que hoje é 60 a 65%, o carvão represente apenas 6% da energia chinesa, da matriz. 35% vai ser eólica e 35% vai ser solar, né? Só que o problema é que a poluição está feita. A poluição não se dissipa em ou 2 ou 3 décadas. É uma encrenca forte aí, né? E aí eu peguei 2 falas do Trump que simbolizam muito bem esse enrolar, digamos assim, da questão econômica e a questão ambiental. Ele diz assim, o Trump: a China pode elevar suas emissões sem limite, frente às restrições que nos impusemos. E a Índia, tá vendo? A Índia já está no radar, ó. E a Índia pode dobrar sua produção de carvão. Esse pacto enfraquece a economia norte-americana, redistribui nossa riqueza no exterior e não nos permite usar todos os nossos recursos energéticos. Fica muito claro, então, o foco econômico amarrado com a questão ambiental. E a segunda fala, os Estados Unidos, aí o nacionalismo, o protecionismo, os Estados Unidos só cumprirão com acordos que lhe convenham. Fica muito claro, então, uma certa renúncia não é verdade, mas um certo descolamento de uma liderança internacional no âmbito de ONU, no âmbito multilateral, né? Onde hoje, por incrível que pareça, ironicamente, a China, ela representa muito mais essa parceria, esse discurso do win-win internacional do que propriamente os Estados Unidos. Por gentileza. E por fim aqui, lembra que eu comecei a discutir com vocês a questão ambiental e trouxe para vocês o relatório Brundtland de 1987 e coloquei o conceito de desenvolvimento sustentável, que é baseado em 2 pilares, que é o pilar econômico e o pilar ambiental. Porém, desde Joanesburgo, 2008, um terceiro pilar atravessa aí, que é o pilar social, do ano 2000 para cá. E isso vai amadurecer essa ideia no âmbito internacional, chegando no pós-Rio+20, pós-2012, até que é estabelecido um documento, digamos assim, internacional, que é a famosa ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aonde aparece aqui uma série, né, de entrelaçamento nesses 3 âmbitos, que eu vou ler alguns campos para vocês aqui, porque isso é muito relevante. Então, o objetivo número 1, a erradicação da pobreza social. Objetivo 2, fome zero. Isso faz parte do leque das ODS, tá? Fome zero. 2, social. Boa saúde e bem-estar, social. Educação e qualidade, 4, social. 5, igualdade de gênero, social. 6, água limpa e saneamento, ambiental. 7, energia acessível e limpa, econômica e ambiental. 8, emprego digno e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura, econômico. Redução das desigualdades, 10, social. 11, cidades, comunidades sustentáveis, econômico e social, também ambiental, isso atravessa todos, né? 12, consumo e produção responsáveis, econômico. 13, combate às alterações climáticas, né, que aí é o ambiental. 14, vida debaixo d'água, então a questão ambiental. 15, vida sobre a terra, ambiental. 16, paz, justiça e instituições fortes. Aparece aí uma questão, né, social também, posso colocar social política. E por fim, 17, parcerias em prol das metas. Então, moral da história, o que a ODS fez? O conceito de desenvolvimento sustentável, ele é alargado nos últimos 30 anos. De 1987, e esse é o conceito mais novo que nós temos,
e muito provavelmente esse debate vai aparecer na prova de vocês. Então, isso vocês têm que lembrar. A questão da ODS não se limita simplesmente à questão da mudança climática, à questão da preservação ambiental, mas envolve fundamentalmente também a questão econômica. Tá? Então, lembre disso, os 3 pilares: econômico, ambiental, tá? E o social. Pessoal, eu encerro a minha fala aqui. Tá? Bem, pessoal, nós temos agora um tempinho para perguntas, questionamentos. E aí, vamos lá. Tem questões, perguntas, professor. Professor, aquele último slide que você passou, são as metas da ONU 2030 ou não? Você vê que estão os... Então, as metas começaram a ser construídas no final dos anos 90. Porém, essas ODS entram como objetivos, não é simplesmente uma meta em si. Mas esse aí entra na agenda da ONU. Esse entra na agenda. Entra na agenda. Ok, mas aqui. Professor, é o seguinte, eu não entendi bem isso aí do programa da guerra econômica. Eu não entendi, Claro. eu não entendi assim, a questão de quais são as atitudes que os Estados Unidos e a China vêm tomando um contra o outro. E, assim, só para ver se eu realmente entendi, essa questão econômica gira em torno de quem vai ser, então, o líder econômico mundial, seria isso? Então, a questão é que o grau de competitividade da indústria americana sempre foi muito alto. E o que aconteceu? Como a dinâmica do capitalismo se altera a partir da globalização, a partir dos anos 90, que aparecem com aquele recorte das chamadas cadeias globais de valor, as empresas multinacionais, elas buscam países ou plataformas produtivas onde tem um custo de produção mais baixo. E nesse sentido, a China tinha um custo de produção mais baixo do que boa parte do mundo, só que não basta ter custo de produção baixo. A China também tinha mão de obra qualificada, disciplinada, uma série de outros fatores, infraestrutura, que, digamos assim, atraíam o investimento internacional. Há uma expressão que é muito colocada, que a China representa, nos últimos 30, 40 anos, um grande buraco negro do desenvolvimento econômico. Então, o mundo foi para lá, as empresas brasileiras foram para lá, as empresas europeias foram para lá. Há uma outra frase que é colocada assim: dê o nome de uma empresa que não foi produzir na China e eu cravo, essa empresa vai quebrar. Então é muito difícil você não produzir na China. Só que o que aconteceu? A partir de 2013, o Estado chinês, ali tem uma política muito dirigida pelo governo, o Estado chinês estabeleceu um planejamento, e o chinês tem um planejamento não de 10 anos, de 200 anos. O planejamento chinês é para 200 anos. Perguntado para o Deng Xiaoping, que era um dirigente chinês, que iniciou as reformas de mercado, em 1989, quando a Revolução Francesa completou 200 anos, perguntaram: Deng Xiaoping, o que representa a Revolução Francesa para a humanidade? São 200 anos. Ele parou, pensou e respondeu: é pouco tempo para eu responder, 200 anos. Porque a China tem 4.000. Então, o que acontece? O Estado chinês, em 2013, estabeleceu que eles não vão ter que ficar mais como fábrica do mundo, que eles vão ganhar mais dinheiro em cima da cadeia global de valor, levando a fábrica para os vizinhos, para os países ao redor, como Vietnã, Paquistão, Bangladesh, até para países africanos estão levando também. E o que o chinês está fazendo? O chinês, ele é dono da fábrica ao entorno da Ásia, e ele cria o produto dentro da China e cria o marketing dentro da China e vende o produto a partir dali dentro da cadeia global de valor, então é ele que ganha mais. Tudo isso fez com que a China acumulasse um poder econômico que passa a ameaçar o poder econômico americano. E o desemprego também, por mais que esteja alto o emprego, hoje os Estados Unidos têm pleno emprego, a taxa de desemprego é 4,5%. Porém, é uma questão, grande parte dos empregos hoje nos Estados Unidos são empregos onde a remuneração é muito mais baixa do que o pai recebeu, porque a indústria foi embora. O Obama já dizia: eu pretendo recuperar os empregos de macacão azul, são empregos da fábrica, que pagam mais do que o emprego, o Obama dizia, emprego de hamburgueria. E o que está acontecendo? O poder de compra do americano cai muito, né? Então, nesse sentido, o Trump, ele não é uma surpresa. O Trump, ele é uma realidade de um país que perdeu o poder de compra.
E a partir daí, o Trump está cumprindo o que ele prometeu em campanha, que é combater o chinês. O Trump fala que aquecimento global, se vocês viram o IPCC, coloca que 95% do aquecimento global é causado pelo homem. Na fala do Trump, o Trump fala que aquecimento global é invenção da China. Por quê? Porque ele está dando uma resposta para a indústria. Está dando uma resposta para a indústria. Então, quando o Trump ele adota medidas protecionistas, o que significa isso? Aumentar o imposto de importação. Consequentemente, o produto importado, para o americano comprar o produto chinês fica mais caro, ele limita a compra de produto chinês por parte do cidadão americano. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque grande parte dos produtos que são fabricados, inclusive que são vendidos dos chineses, insumos, vêm da China. Então, por exemplo, aço era um produto que a China vendia para os americanos. Então, por exemplo, qualquer produto de alumínio, qualquer produto de ferro nos Estados Unidos vinha da China, o insumo. Então isso ficou mais caro. O custo de vida do trabalhador americano ficou mais caro. E a China perde dinheiro com o protecionismo, é evidente, porque diminui a compra de produtos chineses. O que a China faz? Retaliação. Como é uma retaliação? A China adota medidas protecionistas, aumentando a tarifa de importação. Consequentemente, essa guerra comercial de dois gigantes, que são responsáveis por praticamente metade do comércio do planeta Terra, impacta todo mundo. Impacta todo mundo. Porque a indústria americana que está na China, muitos insumos não fica só nessa polarização dos Estados Unidos e China. É fabricado em outros países. Em vários países, por exemplo, a Boeing, qualquer país. A própria Embraer também participa, que é brasileira, participa das cadeias globais de valor. Muitos insumos vêm de fora, não são fabricados no Brasil. E se a Embraer não fizesse isso, ela iria quebrar.